acontecendo para chegar na história que eu conto para você. No dia 8 de fevereiro de 93, aqui em São Paulo, eu fui convidado pelo meu primo, que na época era da igreja. Ele foi pro interior e viu a minha situação. Eu tava vendendo cachorro quente nessa época, eu era vendedor de cachorro quente. Tinha 16 anos, morava no interior. Ele falou pra minha mãe... Tinha um ano que seu pai tinha falecido? Tinha um ano. A minha mãe resolveu mudar pra uma cidade onde ela mora até hoje, que é a cidade natal dela, onde ela nasceu, que é Lucélia, onde ela mora, interior de São Paulo, pra lá de Marília. E ela chegou... eu fui antes pra trabalhar num restaurante, fui 4 meses antes. Meu pai faleceu em junho, em novembro eu fui pro interior. Minha mãe começou a mexer nas coisas pra ver. A casa era da minha avó, a mãe do meu pai, né? Ela teve que vender, fazer a partilha, aquela coisa toda da casa lá. E eu fui trabalhar. Em fevereiro minha mãe mudou pra lá. E aí eu tive problema com... Porque eu já tava muito com problema de droga, de bebida e tal. Acabei tendo problema no trabalho. Saí do trabalho. Tipo, do nada... Eu não ficava sem trabalhar, mas ao mesmo tempo, tipo assim, perdia a paciência e ia embora por causa desses problemas. Aí, resumindo a história, eu tava vendendo cachorro quente e tava todo problemático assim. Meu primo chegou. Meu primo foi um hippie, ex-drogado dos anos 70. Ele tem 15 anos mais que eu, né? O Magrão, que inclusive é dono de uma das lojas lá na Galeria do Rock, chamada Aqualung Records, né? Tem até hoje. Tem até hoje? Tem até hoje. E aí ele chegou, cara, aqueles roqueiros dos anos 60, 70, olhou tal, convertido, firme com Jesus, falou: tia, deixa eu levar o Pedro embora. Até então o PG não existia, era só Pedro. Pedro. Deixa eu levar o Pedro embora, porque ele não vai viver não, tia. Mais um ano esse menino tá morto. Aí você imagina, a mãe perdeu o marido há 1 ano, eu sou o filho mais velho, tenho só um irmão mais novo, que é o Johnny, também é músico hoje, 3 anos mais novo. E aí foi, tá bom, ela tem que abrir mão pra não ver o filho morrer ali do jeito que tava vivendo, pela situação. E cara, eu voltei pra São Paulo, a minha terra natal, mas morei até os 7 anos, voltei pra morar com ele. Quando eu chego na casa dele pra morar com ele, não, você vai ficar comigo um tempo até arrumar. Chego lá, ele não avisou a minha prima, que era esposa dele na época, e ela tava meio tretada com ele, uns problemas deles lá na época, falou: não, aqui ele não fica. Cheguei em São Paulo, não tinha onde ficar. Sério? Doido, maluco, fui ficar na casa. Maluco. Levou tipo assim, pela pra fé. Casa sem falar nada com a esposa. Doido. Aí, cara, ele falou assim: pera aí, vou dar um jeito. Me levou pra casa da minha tia, a mãe dele, que é a tia Naninha, que é assembleiana do coque, do Birote. E eu maluco fumando na casa dela, desrespeitando ela, fazendo de propósito, porque eu tinha pavor de crente, eu odiava crente, eu achava ridículo, aquela coisa toda, esses caras tudo doido. E você já tinha uma inclinação pro rock, tal assim? Sempre. Aquela galera que falou que você curtia as mesmas músicas, era uma galera que curtia rock. Eu cresci ouvindo sertanejo raiz, né? Porque, a minha família veio do sertanejo, minha mãe nasceu na roça, como eu falei, né? Aquela coisa toda. Então meus tios foram músicos profissionais. Os irmãos da minha mãe, Tinha uma dupla chamada Nerino e Nivaldo. Se você entrar na internet, você vai achar. Pode colocar no Spotify aí ou no Apple Music lá que você vai encontrar. Nerino e Nivaldo. Eles tinham vários CDs, acho que só tem um. E eles ganharam a vida, viveram a vida trabalhando com sertanejo. Aquela moda de viola mesmo. Tinha o Carreiro Pardinho, aquelas coisas lá, Leo e Léo, Tonico Tinoco e tal. Então, todo final de semana, nossa família era muito grande, quase todo final de semana todo, eu vou estar mentindo, mas quase todo final de semana, a gente tinha reunião em casa, almoço. Eu sou de descendência italiana, então aquele negócio de ter macarrão era tipo assim, quase que 100% dos finais de semana. Então a gente se reunia, cantava, e eu cresci nesse ambiente. Tinha aquele gravador, a galera de hoje talvez não vá lembrar, não conheça isso, só na internet. A gente tinha aqueles gravadores portáteis, que você, assim, desse tamanho, colocava a fita, apertava aqui e ficava. Meu tio tinha aquilo, um outro tio meu, e ele ficava gravando. Ele era o técnico de áudio da época já. Então, assim, tem fitas, cassetes com os meus tios ainda, com a minha mãe. Tem uma fita comigo, cantando com 2 aninhos. Uau, eu falo que a primeira música que eu cantei na minha vida foi Estrada da Vida, do Menor Zé Rico. Primeira música de todas. A primeira música que o PG cantou foi essa. E eu cresci com isso, cara. Quando eu fiz 7 anos, eu descobri o rock através dos Beatles, porque minha mãe tinha uma coletânea dos Beatles, como toda mãe, falava que não era roqueira, mas gostava de Elvis e Beatles, né? Aí hoje ela fala: eu era roqueiro, não sabia. Né? É porque é o Jovem Guarda, não sei o que e tal. Eu falei: mãe, tá, o tempo muda, mas você for roqueiro. Aí tinha uma coletânea, cara, que eu nunca me esqueço, era uma maçã, né? A Apple e tal. E tinham 14 músicas, cara. E a primeira música do lado A que abria era Help. Então, assim, a música que me mostrou, eu falei: caramba, eu gostei disso. E comecei a ouvir sem parar aquele disco. Né, sem parar. Foi esse disco dos Beatles. Aí depois, minha mãe falou: então tá, vou te dar um disco. Aí qual você quer? Aí o primeiro disco que eu fui e comprei foi o LED 4,
Led Zeppelin 4 na época. Eu tô falando de rock fora da igreja porque eu não era cristão também, independente disso. Então assim, isso começou na minha vida com 7 para 8 anos. Entendi. E aí, depois de tudo que eu já contei e tal, eu me envolvi ainda mais com a música. Aí comecei a montar banda de garagem com os amigos, tal. Aquela banda de garagem assim, né? Tipo, um violão, a gente não tinha bateria, não tinha nada, ficava ensaiando com violão e 5 negros gritando, achando que ia tocar em algum bar, alguns bailes que tinham na época e tal. E aí continuou a história, cara, até que aconteceu aquilo, meu pai faleceu em junho, eu voltei, mudei para outra do interior, comecei aquela situação toda, meu primo em dezembro de 92 viu a minha situação e me trouxe para São Paulo, aconteceu aquilo tudo, fui então morar com a minha tia. Morar com sua tia. E eu odiava crente, e a minha tia, cara, poxa, que crente fervorosa, velho, assim, tinha suas religiosidades da época, aquela coisa toda que a gente vai aprendendo, e ela mesma disse isso, muitos anos, um amor, a minha tia Naninha. E aí, cara, ela falava assim pra mim, filho, ó, ela morava num apartamento, tinha uma janela bem grande assim, uma parede era só a janela assim, lá no Cambuci, ela mora até hoje lá, inclusive. Aí a janela tava aberta, falei assim, filho, ó, pode fumar o seu cigarro aí? Eu fumava dentro do apartamento, só pra espizinhar ela, sabe? Pra mostrar que esses crentes não prestam, eu quero ver ela que ela vai fazer comigo. Cara, ela nunca levantou a voz comigo, eu tava na casa dela. Meu Deus. No apartamento dela, ela deu o quarto pra eu morar, fiquei 3 meses morando com ela. Aí ela falava, só quando você for terminar, aí você fecha a janela, mas deixa tudo aberto pra não ficar muito cheiro. Tá, filho, eu vou lá pro quarto e vou orar por você. Cara, 3 meses. E aí quando eu cheguei lá, na casa dela pra morar no dia 4 de janeiro, dali até o dia 8 de fevereiro, meu primo me convidando pra ir pros evangelismos que a igreja fazia na época, não sei se pode falar nome, essas coisas. Pode falar tudo aqui, então tá bom. A Renascer, na época, foi a igreja que eu me converti, inclusive. Minha prima era pastora lá, né? É a irmã desse meu primo, que é o Magrão, Big Johnny. Big Johnny, um beijo pra você, te amo. E aí, cara, ele convidando, cara, ficava te convidando. E eu odiava, não vou, tal, não quero saber disso não. O evangelismo tava em polvorosa, tava crescendo. Não sei se você lembra da época, você é mais novo, mas assim, te contaram muito isso, né? Era o auge, tava crescendo demais aquele negócio, os crentes doidos, fazendo reunião de segunda, tinha as reuniões do Ademar, inclusive, lá na Liberdade também, tava crescendo, o tio Cássio tinha começado, né, mas ainda tinha os projetos do tio Cássio, um monte de coisa, e aí, cara, ele me chama, não gosto, pá, não sei o que, até que um dia ele teve uma estratégia e falou, mano, vai ter um show, vai ter umas bandas, mas não falou nada que era igreja, falou, vai ter um local, vai ter umas bandas, eu sempre gostei muito de blues, né, e o Kadosh na época ia tocar, e o Kadosh tinha aquele lance meio soul, mas tinha o lance blues, né, aquele só Jesus, eu adorava, adoro até hoje, aí, cara, ele falou assim, vamos lá ver o som. Eu falei, pô, mano, igreja? Não é igreja, tal. Ele deu uma festival. Miguelada. Porque na época a Renascer não tinha placa de igreja. Era aquele galpão lá que tinha na Lins. Era só o espaço. Aquela placa, depois, naquela época não tinha placa de igreja nenhuma ali. Uau. Era só o espaço. E aí, cara, eu falei, tá bom. Quando eu cheguei lá, o ônibus parava na frente ali. Aí quando eu olhei, cara, eu falei, mano, já vi aquelas camisetas que o brother Simeão fazia, Jesus te ama, lembra? Com a bandeira dos Estados Unidos, aquele negócio. Eu falei, mano, coisa de crente, velho, eu vou embora. Eu com cigarro, cheguei com cigarro na boca, querendo fazer média e tal. Aí meu primo, pô, por favor, tal. Aí, em respeito a ele, cheguei, entrei. Falou, não, vamos, vem. Falei, vou embora, não vou. Falou, cara, por favor, tamo aqui, vem ouvir um som, não tem nada a ver. Tá bom. Cara, quando eu entro, a primeira coisa que eu vejo essa pessoa com a camiseta Jesus te ama, me deu um abraço. Falou, cara, posso te dar um abraço? Jesus te ama. Depois que meu pai morreu, cara, eu nunca tinha abraçado ninguém, nunca mais tinha chorado na minha vida. Tá, eu não chorei no velório do meu pai. Eu fiquei com tanto desgosto, raiva, ódio, aquela coisa toda aquele sentimento misto do pecador, sabe? Que não se arrependeu, aquela dor de, poxa, poderia ter falado alguma coisa que não falei. Aquilo que a gente já conhece, que as pessoas deixam de fazer quando tem que fazer e depois vivem com remorso. Isso é uma das piores coisas que tem. Não viva no remorso. Seja de verdade, fala a verdade, cumpra a verdade, você que tá vendo isso agora. E aí, cara, eu entrei e aquilo me chocou. Falei, caramba, bicho, tá bom. Aí fiquei e começou. E o Katz Barnett, o G3 abriu, na época ainda, eles estavam com o primeiro CD. Foi o G3 que abriu? Foi o G3, eles nem tinham o segundo CD ainda, nada é tão novo, eles estavam... Era o Manga já sozinho, mas assim, tinha a primeira formação... Quem quase que era o vocalista? Era o Manga. Mas o Túlio não tava mais, né? Porque o Túlio ficou um tempão assim, acho que tinha acabado de sair o Túlio, foi já em fevereiro de 93. Aí entrou o Simeon, aí eu vim da frente pro meu primo, mano, esse cara não é crente, velho, na boa, esse cara é drogado. Porque no dia que eu fui, mano, ele tava tocando, ele cantou extra e ele deu uma pirueta no palco do coisa com a guitarra, mano. Ele levantou e falei, mano, esse cara tá drogado, não é possível. Falei, esse cara aí pode ser crente assim, mano? E eu achando que, tipo, os caras... Aí beleza, aí começou a palavra ministração, aquela famosa história de quando você conhece Jesus,
cara, 10% que você abre da sua vida é lindo, que Jesus vem, entra naquilo lá e ele começa a enraigar. A mesma coisa do pecado, mano. Se você deixar 10% do pecado, ele também vai entrar ali e vai destruir você. Você deu 10% de chance pra Jesus, velho, ele foi entrando na tua vida assim. Aí eu começava, 5 mil pessoas. Naquela época, tinha 5 mil pessoas? A Lins, toda segunda-feira era aquilo, 4, 5 mil pessoas. Não tinha dia de ter 2 mil pessoas. Quem conhece a história sabe, o Juninho esteve aqui, talvez ele pudesse até confirmar isso pra você com mais propriedade, porque ele fez parte ali como membro daquela história. E parecia que só tinha eu, cara. Sério? Na época, o Estevão pregando ainda como pastor. E, cara, começou a falar algo, assim, muito, muito, muito impactante. E eu lembro, assim, até hoje, sabe? Tipo, venha como está. A mensagem era essa. O Senhor te quer. Meu Deus. Venha como estás, entendeu? E eu, tanto que um dos textos que eu mais amo, cara, que eu mais amo na Bíblia, é João, quando ele fala para aquela mulher adúltera, que Jesus fala para a mulher, sabe, onde estão os seus acusadores? Não tem mais ninguém, então eu não te condeno também. No João capítulo 8, verso 11, se não me falha a memória. E aí ele falou assim, ó, eu também não estou te condenando, levanta, mas ó, vai e não peques mais. Sabe? Jesus não condena você, ele condena o pecado. Sim. Por isso que ele diz, ó, eu não estou te condenando, mas eu estou te dando um alerta, porque esse alerta é para tua vida futura. Vai, não peques mais. E naquele momento, cara, foi algo assim, depois da minha conversão eu comecei a ler, quando eu li esse versículo, ele marcou a minha história. Porque naquele momento foi aquilo que eu ouvi, entende? Aí parecia que tudo, sabe aquele negócio igual o filme, você vê, some tudo, fica só você assim parado? Sei o pregador. Fui eu o pregador. E aí no meio do caminho, o Kadosh estava se preparando já para tocar. E aquela história que tem muito na igreja, a música começa a fazer um fundo, e aí eles tocaram o Filho Pródigo. E começaram a tocar o refrão de Filho Pródigo. Então a música da minha conversão, que marcou a minha história, marcou minha vida, e eu sempre vou lembrar dessa canção do ministério. Vendo o Pai alegre chorou, sim. vendo o Pai alegre voltou. É o contrário, mas tudo bem. O seu filho voltou de novo para o lar do Pai. Nossa, cara, eu olhei aquilo e falei, caramba, bicho, eu comecei a chorar. Eu comecei a pensar comigo, falar comigo, falei, cara, eu não sou assim. Eu sou o tal do durão, tá ligado? Eu não choro. Bom, dali pra frente eu sou o mais chorão. Na minha casa quem chora sou eu. Qualquer coisa eu tô chorando. Eu tô com meu começo a orar, eu tô chorando. Eu me desprendo na presença de Deus.